No último episódio, chegamos na cidade de Valdez, no litoral do Alasca, e ficamos impressionados com a quantidade de salmão e a vida marinha desse lugar. Teve muita pescaria e o Thiago conseguiu pegar 6 salmões só na linha. E nesse vídeo vamos explorar a cidade de Homer, ainda mais ao sul do Alasca. O episódio de hoje é patrocinado pela Wise, que é a nossa forma de usar o dinheiro fora do Brasil, uma conta global aceita em mais de 160 países, onde a gente transfere por Pix e tem uma carteira virtual com a moeda que quisermos. Pode ser dólar, euro, pesos, e para criar a conta é grátis. Tem link fixado no primeiro comentário para você criar a sua. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não conhece a gente, eu sou a Carol, esse é o Thiago e a gente está viajando aqui no Tortuga, que é uma Land Rover Defender 110 do Brasil. E agora estamos no Alasca. Chegamos finalmente no Alasca. Depois de 3 anos de viagem, a gente está explorando o Alasca, que está sendo surpreendente. Nossa, tá lindo demais. Pra gente, quando a gente estava planejando a viagem, né? Ah, beleza, compramos um carro, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. Tanto o Ushuaia quanto o Alasca eram só 2 marcos. Mas tanto o Ushuaia quanto o Alasca surpreenderam demais a gente adorou. Lá no Ushuaia a gente chegou achando que ia ser uma vilazinha bem pequena, alguma coisa bem, sei lá, só pra chegar lá, sem nada, sem uma paisagem bonita, tirar uma foto e ir embora. E a gente descobriu que tinha um monte de trilha, uma cidade super legal, tinha uma marina legal lá que a gente viu uns barcos. Tinha o Parque Nacional La Pataia, que é o fim da Ruta 3. Sim. Então a gente aproveitou um montão, ficou quase um mês lá no Ushuaia. E agora, chegando aqui no Alasca, a gente tá tendo exatamente a mesma sensação. A gente achou que ia chegar aqui, não ia ter nada demais pra fazer, e tem um montão de coisa pra fazer. Não, um monte de montanha nevada, lagos azuis, cristalinos, é lindo demais aqui. E agora a gente tá seguindo na península de Kenai, né? A parte sul do Alasca. Sim, e vamos encontrar uma galera hoje. Hoje é dia de festa. Chegamos! Estamos saindo aqui desse cantinho. No fim das contas, a gente foi o último a sair, né? O último carro ali. Foi muito legal, né? Então, reencontrar um montão de amigos e fazer novos amigos. Alguns argentinos que a gente não conhecia.
Tava lá Sim. o Buenovac, que são os uruguaios, que a gente viajou um tempão lá. Em Belize, desde a Guatemala, a gente acho, conheceu eles lá e ficou um tempão. Pelo menos uns 3 meses ficamos junto com eles. Depois na Sim. Barra se encontrou de novo. O poder circular que a gente atravessou com eles do Panamá, da Colômbia para o Panamá, a gente compartilhou ali o container. Eles são argentinos. São os argentinos. O Vibe que vocês já conhecem, a gente já tava morrendo de saudade. O Vai Dormir Onde, o Parando as Raízes. Um monte de argentino mais ali, né, que a gente conheceu. Juntou uma galera muito gente boa aqui no Alasca para comemorar um aniversário super especial. Sim, a gente acabou nem filmando muito, né? Que a gente acaba vivendo o momento quando a gente tem esses encontros. E foi muito gostoso. Foi uma festa ali grande. Com muita comida boa, música, dança. Fazia tempo que a gente não fazia um negócio desse, né? Pois é. E agora estamos seguindo sentido Homer, aqui no sul do Alasca. Acho que é o fim da estrada, né? Que eles falam. É. Bom, e estamos indo então. Daqui a pouco a gente chega lá e mostra pra vocês. E a primeira paradinha vai ser no mercado já, aqui em Homer. Bora fazer umas compras. E nesse mercado tem um negócio que é só do Alasca. Loyal to Local, que seria a tradução leal aos locais. Então são só produtos locais aqui da região. Então tem salmão defumado do Alasca. Esse aqui. Só $26. Só. E o King Crab, né, que é aquele caranguejo gigante, tem uma série no Discovery que é muito conhecida, que é pesca mortal. E aí o pessoal se arrisca bastante para pescar esse tipo de caranguejo. E acho que na época era um dos trabalhos mais perigosos do mundo, mas também ganha uma grana os pescadores. Esse pedacinho aqui tá $51. São uns R$300, né? Metade do caranguejo. Caviar. Ó, e quanto sai o caviar? $13. $13. E a nossa compra foi em 58,15. Foi tudo isso aqui. Tem bastante coisa aqui pra baixo. Só que estamos... Sem dinheiro no aplicativo da Wise. A gente vai pagar com o nosso cartão da Wise aqui, cartão físico. Porém, para variar, a gente sempre esquece de passar dinheiro. Vou fazer isso rapidinho aqui. Vamos adicionar dinheiro aqui. Fazer transferência e pagamento por Pix e vai ficar uma cotação super boa. Muito prático, já deixa ali para você copiar a chave Pix. Agora entrar no banco, fazer a transferência. Em questão de segundos, né? Não já dá cai nem na pra mesma falar hora. não dá nem pra falar que é minuto porque é muito rápido mesmo. Feito. Já estamos com $120, mais que suficiente para pagar aqui na compra no mercado. E uma das coisas que a gente mais gosta da Wise é exatamente isso, é muito prático, né? Em questão de segundos ali a gente passou nosso dinheiro, fez a compra e já saiu do mercado. E a gente tem uma dica muito boa para passar da Wise. Além deles terem já a cotação melhor, agora eles estão com um programa chamado Rende Mais. E quando você entra no aplicativo e ativa esse programa, você tem um IOF muito mais baixo do que o atual. Atualmente está 3,5%, né? Tanto na Wise como qualquer outra concorrente. Só que ativando esse programa fica em 1,1%. Então com isso a cotação fica muito mais baixa. E a diferença é que você investindo assim, você pode sacar a qualquer momento. Então eu acho que esse que é o ganho maior, né? Geralmente quando você investe, você tem que deixar o dinheiro parado rendendo. E nesse caso não, você consegue comprar o dólar com a cotação melhor, deixar ali investido, quer usar o dinheiro, passa o cartão normalmente e já funciona. A partir do momento que você ativa essa função do Rende Mais,
o dinheiro que você coloca na sua conta vai para um fundo de investimento da BlackRock, que é uma baita de uma empresa aí de investimento do mercado. Esse fundo de investimento põe o seu dinheiro nos treasuries americanos. O Treasury é como se fosse o Tesouro Direto do Brasil. Então são dívidas do governo, que o governo lança ali, e as instituições, os bancos, as pessoas compram essas dívidas e tem um rendimento. Parece confuso, mas não é. É aquele tipo de investimento de baixo risco, né? Que tem o alto risco, que é ali igual dos filmes, né? Que parece de bolsa de valores. E tem esse de baixo risco, que é como o nosso Tesouro Direto. Então você deixa o dinheiro rendendo, ele rende ali 4,07% ao ano, certo? Isso, pra vocês terem uma noção. No mês de julho, eu ganhei 37 centavos de dólar nesse rendimento. Tinha pouquinho dinheiro na conta, né? Porque como essa conta a gente está sempre usando, então põe ali, fica poucos dias parado e já logo usa. Sim, e isso é uma novidade também, né? Então a gente não colocou muito dinheiro para isso. Mas enfim, fica rendendo ali, que nem a Carol falou, 0,7% ao ano. E o dinheiro fica no lugar seguro, você paga menos IOF, 1,1%. Essa é a maior vantagem. Maior vantagem pra gente, que a gente enxerga. E está disponível a qualquer momento para você usar o dinheiro. Sim, pegou o cartão, usou e pronto. Já fica a dica, abre a conta que é grátis e o link está aqui fixado no primeiro comentário. Fiz uma caminhadinha rápida aqui, não deu nem 1 quilômetro, eu acho, né? E tinha um glaciar lindo assim na lateral. E vamos encher a água do tanque, que já estamos acabando, e conhecer um pouquinho mais aqui da cidade de Homer. O centrinho principal ainda a gente ainda não chegou, que é onde tem os restaurantes e é onde a gente chega no fim da estrada. E a gente tá chegando na pontinha aqui, né, de Homer, porque Homer fica num braço que chega no mar e meio que acaba. É bem diferente aqui, né, a configuração da cidade. Pra vocês terem uma ideia, a largura aqui desse braço de terra que avança para o mar, sei lá, deve ter uns 50 metros no máximo, né? E tem construção, tem casa. Tem restaurante. E parece que a gente viu pelo mapa, tem uma marina bem grande por ali. Ah, bem diferente aqui. E a gente estacionou aqui no final da rua, né? Sim, no fim da estrada, pra fazer um lanchinho rápido antes de sair pra comer comida típica, né? Porque senão fica muito caro, né? Comer só fora. A gente aprendeu isso na viagem. Isso aí. E olha só quem tá parado aqui do lado. O Aparando as Raízes tá aqui do lado. Daqui a pouco a gente vai lá falar com eles. Dar um rolê junto, talvez, hein? Passear juntos.
Estamos passeando aqui com os amigos Bruna, Mike e Kika e vamos ver os peixes. Parece que aqui é bem famoso pelo haribu, que é um peixe bem grande aqui, tradicional. Que é o que a gente quer experimentar também, né? Vamos dividir, né? Achar com os amigos. Nossa, enorme aquele. Aquele é bem grande, hein? Então a nossa ideia aqui é comer halibu, esse peixe doido aí que só... Parece que aqui é a capital de pesca, né, desse peixe, dessa região de Roma. Vamos provar. Já que estamos por aqui, provar então. Nossa ideia é pedir esse menorzinho aqui de $23 e compartilhar. Thanks a lot. Opa! Chegou a entrega. Cheirinho. Abra de fritas. sésamo. Com halibu. 3 pedacinhos. Uma porção boa, tá? É, tá bom, né? Pra provar, já que a gente já comeu. Já almoçamos, já almoçamos. pra garantir, né? E aí, Bom. tem gosto de peixe? Tá muito quente. Tá quente. Mas bem suave a carne, não é tão É suave, é. forte não o gosto. É. Muito bom. E já voltamos pro carro. Nossa, passeio gostoso, hein? Cidadezinha bem legal, né? Bem pequenininha, É legal. bem estilo náutico, assim, estilo de pescador. É, gostei. E aqui onde esse estacionamento que a gente parou tá muito perto das montanhas com o gelo, né? Com os glaciares ali de fundo. Realmente é uma paisagem impressionante.
A gente acordou na praia depois de muito tempo. Que lugar gostoso, né? Tá um dia lindo de sol, né? Pois é. O tempo tá muito bom aqui hoje. A gente conseguiu ver ontem o pôr do sol e hoje a gente consegue ver os dois vulcões que tem aqui bem na frente, né? A gente tá bem no sul aqui do Alasca, né? Pertinho de Homer. Estamos, sei lá, meia hora de Homer daqui. É, tá bem perto. E um lugar super gostoso. Dá vontade de ficar aqui vários dias. Tomar café da manhã com calma agora. Já fizemos nosso yoga. Hoje vai rolar o quê? Spa, salão de beleza. Aproveitar que a gente tá aqui num lugar tranquilo, né? Que aí dá até pra armar a barraca do banho depois, pra cortar os cabelos. Tá na hora. Isso aqui é porque não quer usar a cadeira e sujar com cabelos. Pode dar uma... Cabelo cortado. Ótimo. E foi super rápido, né? Dessa vez foi mais rápido, né? Tá pegando as manhas, não? Tá com uns cabelinhos aqui de... Mas precisa tomar banho pra tirar só. Acho que ficou bom. Bom. Quanto tempo? Meia hora, Nem talvez? 20 minutos só. Ah, que bom. Montando banho. E aí até os vizinhos de trás. Ó, também. Coincidência. Pois é. E a gente tá aqui vendo o pessoal que chegou usando o drone para levar a isca até lá no fundo pra pescar. Bem interessante, né? Pois é, tá ali, ó. E é um drone super pequeno. A gente tem que, pra fazer esse tipo de coisa, tinha que ser uns drones mais... Robustos. power, mas não. Bom, agora que tá todo mundo com os cabelos cortados, barba feita, banho tomado, Banho tomado. bora fazer um almoço que tá todo mundo com fome já, né? Já temos Muita fome. arroz pronto Um arrozinho aqui com brócolis. e a gente vai fazer uma carne de porco. Era uma bisteca, mas a gente vai fazer na pressão, então picotei toda a bisteca Picadinho. com cebola, pimentão, cenoura, batata e gengibre, né? Gengibre. Tudo bom.
Imponente, né? Linda. Olha. Nossa, pegou um pedaço. De peixe, né? É. Mais um dia por aqui e depois do café da manhã, a gente já lavou as coisas, tá aqui secando a nossa mesinha. Tamo de olho na águia aqui, ó, vai voar. Pois é. Tá voando? Não, tá pegando alguma coisa ali, alguma carcaça de peixe, alguma coisa pra comer. Aqui esse ponto, É, ele é famoso por ter muita águia mesmo. E a gente não tinha visto a águia aqui ainda, né, nesse ponto. E aí hoje apareceu aqui, pegou o peixe, o céu tava mais aberto, né, agora há pouco, agora fechou tudo. sim. E ela apareceu de novo. Impressionante. Tem duas coisas que variaram bastante, né, aqui. O tempo, então no primeira tarde que a gente chegou aqui estava super aberto, a gente viu um baita de um pôr do sol. Nossa, lindo. Depois ontem nublou um pouquinho, parou o vento, mas nublou um pouquinho. E aí Na hora do pôr do o pôr do sol abriu um tava pouco. bonito, mas estava um pouquinho nublado. E hoje a gente não consegue nem ver os vulcões que estão aqui bem na nossa frente. Tá uma névoa e a gente não consegue ver nada. E a segunda coisa que varia muito aqui é a maré, né? Nossa, sobe bastante, né? O Michael viu que acho que são 6 metros de variação. 6 metros. Então ela sobe mais ou menos onde está aqui essa mancha de algas. E ela desce bem mais de onde o cara tá. Ela agora deve estar na meia maré. Mas pra vocês terem uma ideia, desce bem mais que isso. Então tem variado bastante. Muito bom, né, esse lugarzinho aqui. Gostoso. Hoje a gente deve seguir daqui, né? A gente vai agora pra algum rio. Vamos ver se a gente vai usar aquela vara que o Thiago Epa, comprou. tá na hora de pescar salmão. Já estamos com vontade de novo. É, que aqui no mar ia ser mais difícil, né? Que, bom, até o drone tava sendo útil ali, né, pra galera que tava pescando. Mas tem que arremessar mais longe, imagina. Verdade. Então, boa. Vamos arrumar tudo. Ficar de olho aqui nessa águia se alimentando na beira do mar. Ó, a gaivota tá ousada. Tá chegando perto. E preparar tudo então e partir para outro lugar. Kasilof River. A gente estava indo para um outro lugar, para outra cidade, chama Kenai, né? Que é inclusive o nome dessa península, Península de Kenai. Porém, no caminho tinha um rio muito azul. A gente teve que voltar. Teve que dar a volta e dar uma parada aqui pra ver como é que é esse rio, né? Vamos ver. Nossa, que lindo. E a gente voltou aqui pro carro porque alguém se empolgou. Tem tanto papel ali, tableta de salmão, não sei o que. Eu acho que a gente já não tá mais na época nesse rio aqui, né? A gente sabe que eles já estão um pouco mais pra cima. Mas já tá por aqui, não custa nada tentar. Tem a vara que a gente Tá comprou bonito. ainda. Tá bonito pra caramba. É. Mas vamos garantir antes um lanchinho de hummus com Melhor, espinafre, vai que o salmão não sai. Não é garantia. E não deu peixe nessa paradinha. Não rolou. Não rolou, mas deu pra ver aquele rio bonito. Então, seguimos. Chegamos agora na cidade de Soldotna. A gente parou aqui pertinho do centro de visitante. Tem um rio aqui do lado que promete ter peixe, porque o dia ainda não acabou e talvez tenha peixe. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. A gente vai dar uma sondada, dar uma olhada no rio. Os amigos que já tiveram por aqui, os brasileiros, os uruguaios, os argentinos, falaram que aqui tá rolando peixe à vontade. É só colar ali, jogar a linha e pegar alguma coisa. Ó. Vamos ver se vai ser assim mesmo. Vamos ver. E tem uma passarela aqui do lado do centro de visitantes para a gente chegar no rio.
Esse é o rio Kenai, né? Que é o mesmo nome da península e também parece que é super famoso, pelo que a gente deu uma pesquisada, nessa questão da corrida do salmão, dos salmões. Então, para pescar é muito bom. E a gente estava vendo, parece que nessa temporada já foram mais de 200 mil salmões que subiram o rio. Caramba! Tem uns radares que vão contabilizando todo dia, dia após dia, quantos salmão vão passando. E aí eles vão contando, né? Tem um sushi aqui embaixo. A pessoa foi limpando aqui o peixe, vai né? jogando aqui direto na água. Nossa, esse rio amanhã vai estar bonito, hein? Com sol, mais claridade. É uma caminhadinha mega fácil aqui, tudo estruturado. Bem organizado o negócio. Bem organizado. Então, amanhã a gente dá uma olhadinha no centro de visitantes pra ver como é, porque já tá... Não parece, mas já deu mais de 9 horas da noite aqui. Voltamos pra buscar a vara. Agora vai, hein? Agora tem promessa de peixe hoje. Uhum. Não sei se é pra hoje, mas pra amanhã. Vamos ver. This is my favorite palm, right there. Okay. Just flop it. Yeah. Thiago arrumou um amigo aqui que deu a isca correta, que é aquela que ele tava errada, o anzol. E ele voltou, ele tava indo embora e voltou pra ajudar o Thiago, né, ensinar ele. Você vai molhar o pé mesmo? Ixi. O cara entrou ali na água, o Thiago falou, vou também, né? Só que ele tá de Havaianas e o cara tá de bota. Isso é vontade. E não rola peixe. O Ted fez de tudo ali para ajudar a gente a conseguir pescar algum salmão, mas não deu certo. E aí, segundo ele, tem dois fatores que estão atrapalhando agora esse horário. Um é o fluxo de caminhões que de noite passam ali na ponte, então tá... Faz a vibração, né? Faz a vibração, muito barulho, e aí os peixes não estão por ali. E outro é que parece que a maré lá no mar, na entrada do rio, influencia muito. Então, se há 20 horas atrás teve maré baixa, os peixes não conseguem entrar, porque eles demoram 20 horas lá do mar até esse ponto aqui no rio. E aí eles então chegam meio que de bando, e quando 20 horas atrás teve maré alta lá na entrada do rio. Beleza, amanhã a gente tenta de novo, vamos dormir por aqui mesmo. E é isso aí, boa noite. A gente acordou aqui e vamos já aproveitar que estamos aqui no dia do estacionamento, né? Para ver esse centro de informações que tem aqui logo em frente. E depois é hora da pesca, hein? Hoje não tem desculpa, hoje tem que sair um salmão desse rio ali. Só que o amigo do Thiago parece que já foi embora, a gente demorou muito tomando café da manhã. E aí ele falou que ia pescar hoje de novo pro Thiago, mas a gente demorou demais, já são 10 e pouco, já deve ser 11 horas. Vários animais nesse centro de visitantes. Hello! Esse aqui é o King Salmon, o famoso daqui. Tá em escala real. Como sempre, muito útil vir aqui no centro de visitantes, muito né? Legal, né? Bastante informação, o rapaz passou ali pra gente. A gente foi. E mostrou ali uma maquete, né? Um peixe de plástico, não era... Não era a pele de verdade dele? Talvez. Entendi isso. então talvez, mas enfim, o maior peixe que já pescaram nesse rio, King Salmon, de 200 libras, isso aí dá quase 100 quilos, não, mentira, 100 libras, que dá mais ou menos uns 50 quilos de salmão. Nossa, grande o negócio. É grande. E aí ele passou também uma dica de trilha pra gente, que eu achei bem legal. Uhum. Nessa parte aqui. E aí ele falou que se fizer essa trilha daqui, tem chance de ver o urso, essa daqui, né? E essa aqui tem uma vista muito bonita, é só 1 quilômetro subindo. Ele explicou pra gente que essa área em amarelo é proibido caça, então tem bastante bicho nessa área. Uhum. E aí tem 2 trilhazinhas aqui que ele recomendou. Tem muito salmão subindo esse rio, mas imagino que aqui seja proibido pescar nessa região, não? Acho que não. Ah, não é? Não, ele falou que o pessoal tá pescando aqui nessa época agora. Parece porque a gente tá a umas 18 milhas dessa estrada aqui. Sim. Então, ou seja, o rio vem contornando aqui para esse lado onde não aparece no mapa, aí chega nesse lagão e aí continua subindo. Então deve ter muito salmão que já passou aqui onde a gente tá estocado aqui e agora tá subindo para continuar o fluxo normal, né? O fluxo natural do rio.
E uma outra coisa bem interessante também, que o senhor que a gente conheceu ontem, o Ted, acho que era Ted, Eu acho que sim. que a gente estava conversando, ele falou que esse tipo de salmão que está aqui nessa região é um ciclo de 5 anos. E que parece que esse ano é uma das maiores subidas do salmão que já teve assim na história. Caramba. Isso porque há 5 anos atrás estava tendo pandemia, então a galera não estava pescando. Então todos os salmões que vieram e botaram os ovos e nasceram, voltaram para o mar, desceram o rio e foram crescer no mar, se alimentar no mar. E aí agora, depois de 5 anos, eles estão voltando aqui para essa região para fazer procriar a de procriação. novo, né? Incrível, hein? É, legal isso. Isso aqui é um salmão, mas o jeito aqui que tem que ser pescado só com um anzol e ficar jogando e puxando, jogando e puxando, até enganchar na boca desse cara aqui, é bem difícil. Parece que tem pouco peixe aqui na água, mas pelo menos dá pra ver que tem. O Thiago tá arrumando a vara, vim checar aqui. E ó, onde tá o peixe ali, ó, rindo da cara dele? Ele... Faz umas 2 horas que eu tô aqui, não peguei nada. Faz parte do jogo. O amigo de vinho ali já tá menos tempo que eu, já pegou 2 e já soltou 2. Onde tá o peixe agora? Ele deve estar descansando, né? E esse peixe que tá aqui, meio bobo, a gente tava olhando, ele tá com o corpo vermelho, né? E a cabeça verde. E é um peixe mais velho, segundo o Ted. Parece que a cor da carne, que é vermelha, vai passando para a parte externa do peixe e aí ele fica com uma cor mais amarronzada por dentro. Então vai passando o tempo e isso vai acontecendo. Quem é que tá bem todo felizinho? Frango assado, que ele comprou no mercado e vai acabar jogando fora porque é muita coisa. Sim. E um monte de anzol, pezinho, chumbinho, uma corda, um monte de tranqueira de pesca. Seu amigo deu agora? É, ele tá indo embora, ele mora lá perto de Nova York, né? Maine, eu acho. Não lembro o estado qual que era. É lá longe. Mas olha que legal. Ele veio aqui pro Alasca, ficou 1 mês pescando. E aí tem uma empresa de refrigeração de peixe, né? De preparo de peixe. Que todo o peixe que ele pegou, ele todo dia levava lá nessa empresa. Eles fileteiam o peixe para ele, congelam, empacotam em umas caixas de papelão e isopor e mandam lá para casa dele no dia que ele quiser. Então ele falou que já pegou acho que 200 libras, né? Dá uns 100 quilos de peixe. Que monte. E ficou o ano todo comendo a família, né? Ficou o ano todo comendo e dá de presente para um monte de gente, para os amigos, para a família. Que é muito peixe, né? Que legal. Boa, partimos? Partiu. É grande, hein? Peguei sozinho. Yeah, amazing. Oh, they're out here. Tadinho me chamou pra segurar ali a vara e puxar o peixe. Nossa, é muito pesado. E esse peixe, por ele ter pego pelo rabo, não pode. Então devolveu pro rio aqui. E ele voltou nadando ali de boa.